Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Temos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já vou te fazer um pedido. Vote na Natação Criativa aqui, ó. Vote em mim, que a gente está concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes. Acesse o site premiompb.com.br e vote. O único da área da natação dentro dos indicados. A gente estava entre os 50, passamos para os 10 melhores, agora só vai ficar um. E o seu voto vai fazer a diferença. E hoje a gente vai falar uma entrevista muito importante com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que eu estava há muito tempo querendo fazer essa entrevista, que a gente vai falar sobre águas abertas, treinamento, área formativa, tudo sobre a natação. Ken Sorge, muito obrigado pela presença, Ken. Renato, deu certo, né? A gente sempre tá nessa conversa de poder trocar, né, essa ideia, falar de natação. Tô muito feliz, né? Deu certo de estar tendo uma competição aqui, o Finkel, e a gente trocar essa ideia e vamos lá. E quem não sabe, a gente pescou ele no meio da eliminatória para a final. Então, aquele intervalo pequeno, almoçou rápido, pegou o trânsito de São Paulo. Hoje aqui está chovendo, mas conseguimos, isso que importa. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Flote Materiais de Natação. Tenho certeza que quem utiliza com os atletas de águas abertas, atletas de alto rendimento, materiais super duráveis, utiliza nadadeira, palmar, snorkel. Utilize você também, porque todos os materiais da Flote têm o ISO 9001, alta durabilidade, tenho certeza que você vai comprar uma vez só. E a gente tem um polo dentro da USP que testa cada material que chega na borda da piscina, mais de 400 materiais no catálogo da Flote. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Vamos falar de águas abertas, então a gente vai falar de Sobrasa, que traz todas as diretrizes para eventos de águas abertas. Então, você quer dados sobre segurança, prevenção aquática? Entre no site da Sobrasa, sobrasa.org, e você vai ser tudo. Ainda tem um formulário para você preencher e virar voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e levar projetos para sua região. Preenchendo o formulário, você recebe um kit gratuito na sua casa. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da Swimtrack para você monitorar a evolução do seu aluno. Tenha tudo na palma da sua mão, avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, manda vídeo, faz chamada, todos os dados do seu aluno, gera gráfico para você motivar e engajar seu aluno ou seu atleta. A gente tem a Raizo, nova metodologia no mercado que te auxilia aí para você manter a vida útil do seu aluno trabalhando gamificação dentro da borda da piscina. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para o seu clube, condomínio e até mesmo academia. Precisa de porteiro, segurança, recepcionista, bombeiro, salva-vidas, o profissional que você quiser já chega lá preparado e treinado já para você colocar no dia seguinte na sua empresa. Mas vamos deixar de papo. Quem me conta aí como você assumiu como head coach no Curitibano, que você já está com a camisa aí? Qual era seu principal desafio quando você chegou no clube? Renato, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É sempre bom falar de natação, né? E principalmente do clube aí que eu tenho representado há alguns anos, né? Eu tô desde 2019, vim como técnico do juvenil e com o convite do Enio, né? Quando assumiu a nova diretoria, esse desafio de ser o head coach, né? Então, num primeiro momento, lógico, a gente precisa identificar a qualidade, né, de cada técnico da área, né? E saber se eles estão felizes naquele momento, naquele lugar, né? E tivemos que fazer algumas mudanças, né? Não tão radicais, mas foi importante para a gente evoluir, né? Como equipe e tudo mais. Está sendo desafiador, está sendo gostoso também ao mesmo tempo, porque a gente está conseguindo compartilhar muito conhecimento, a gente está conseguindo conversar bastante, fazer bastante reuniões, e já está tendo alguns resultados legais aí. E quais foram essas mudanças mais significativas que foram implementadas desde a estrutura até a rotina de treinamentos? Então, antigamente, o Clube Curitibano existia técnicos para cada área, né? Então, a área da velocidade, a área do medley, a área do fundo.
Então, quando veio essa proposta, né, de eu assumir como head coach, uma das questões que eu queria agregar era ter uma programação só, né? Então, é, eu tentar entender como funciona cada área, né? Montando treinos, lógico, todo mundo junto, mas ao mesmo tempo não separando ou não tendo tantas ilhas, vamos dizer assim. Isso facilitou muito na parte da comunicação nossa, né? Porque quando a gente separa as áreas, a gente acaba olhando de uma maneira diferente e não tão ampla das coisas, né? E isso facilitou até nas adaptações que a gente tinha que fazer ao longo do ano. Então, uma das principais mudanças foi essa, né? Nesse momento. E como você enxerga a sua evolução? Que você começou lá como treinador até o início da sua jornada e virar head coach. Como que foi essa surpresa aí? Então, né, para mim, assim, foi muito natural, né, esse processo, porque dentro do grupo do juvenil que eu sempre trabalhei, eu tentei subdividir bastante a minha área onde eu atuava, né? Então, quando eu assumi esse cargo, eu acabei, não foi tão diferente assim, foi uma coisa natural. Lógico que as equipes elas subdividiram com uma qualidade um pouco diferente, porque hoje eu tenho uma ajuda bem grande na borda de assistentes que estão comigo, principalmente técnicos, né? Então, cada um na sua área, dando o suporte que precisa. Então, para mim, foi um processo bem natural. Lógico que eu tenho algumas reuniões também com coordenação, com diretorias, né? Que antigamente eu não tinha, como o técnico da categoria juvenil, no caso, mas acaba sendo bom, porque daí a gente tenta ser mais assertivo, né? E você começa a ter o contexto geral, né? Não só o seu núcleo infantil, você começa a ver contexto formativo, competitivo, bastidores, porque um clube ele é social, a gente fala que ele é competitivo, mas sua grande formação é no social, então tem as famílias, tem os pais que também tem que trazer para dentro dos treinos, mas mudando de assunto, um núcleo que ficou muito forte com a sua chegada no Curitibano foi Águas Abertas. O que te motivou a criação e o fortalecimento desse núcleo de Águas Abertas no clube? Então, você sabe que a modalidade de águas abertas, né, ela vem ganhando muita força, né? Desde da medalha de ouro da Ana Marcela, a medalha de bronze da Poliana Okimoto, eu acho que a gente tem uma visão já diferente de águas abertas, né? Mas no Clube Curitibano sempre existiu, né, uma equipe de fundo e essa equipe liderada pelo nosso falecido Júlio Saldanha, né, que infelizmente nos deixou, mas sempre existiu, né, essa equipe. E na categoria juvenil existia um atleta chamado Leonardo Brandi Macedo, né? Ele era um atleta que nadava fundo, era um atleta ainda mediano, ainda trabalhando, né, as suas qualidades. Mas o Júlio levou ele para uma etapa de águas abertas. Ele gostou muito, ele se identificou, né, com essa modalidade. E dentro do meu grupo do juvenil já existia essa divisão de fundo, mas a gente começou a participar mais das competições, né, de travessias. E isso foi ganhando uma força, né? Lógico que quando eu assumi essa função de head coach, o Léo já estava num patamar diferente já de atleta. Ele começou a se destacar nas travessias, nas nacionais, e a gente foi tentando melhorar, né, cada vez mais essa modalidade. Com os resultados do Leonardo, chamou a atenção também de outros atletas, né? Então, a gente tem atletas aí que vieram de fora e que hoje representam o clube curitibano, agregam muito para a equipe. Mas é uma modalidade diferente, né, de piscina, porque exige muito mais do atleta, principalmente em volume de treino, duração de treino. Mas é uma modalidade que está crescendo bastante e
recentemente, Leonardo Macedo foi líder do ranking júnior, né? A gente tem participado das etapas de Copa do Mundo, né? Então, esse ano foram 4 etapas, né? A primeira foi no Egito, a segunda em Ibiza, a terceira em Portugal e a última na Itália. E essa na Itália, o Léo conseguiu uma classificação muito importante para a carreira dele, para o clube, para essa nova modalidade que com certeza ela vem a somar. E lá na cidade de Curitiba você tem uma particularidade, que é a temperatura. E águas abertas, ele tem que ter algumas adaptações em águas abertas. E como você faz isso? Porque lá a maior parte do tempo tem o frio, né? Tem o frio. Você sabe até é engraçado, né? Porque a gente chegou segunda aqui em São Paulo, tá parecendo Curitiba, né? Porque tá chovendo, tá cinza, mas Curitiba também faz um clima bom. Mas é frio, exatamente. Então, assim, a gente não tem esse contato, por exemplo, com o mar, com o lago. A gente treina em piscina. A gente não tem como. Até poderia ir para a praia, que é 1 hora e meia, mas acaba atrapalhando um pouco a estruturação de treino. Mas a estruturação ela bem dividida, né? Então, tanto na parte fora da água quanto na parte dentro da água. E hoje nós criamos também um setor dentro do clube que é o núcleo de performance, né? Que é esse núcleo de performance liderado pelo meu colega Andrei Paixão, que está fazendo um trabalho fantástico no clube. Que lá a gente analisa a gente acompanha como o atleta ele está, né? Antigamente, eu fui atleta, não tinha essa de recuperação, não tinha. Vai treinar e é isso e ponto final. Hoje a gente está respeitando muito o atleta, né? Então, por controles de percepção subjetiva, de repouso, de esforço, a gente consegue identificar se esse atleta ele vai aguentar a semana de treinamento. Então, isso é um dos pontos que eu acho que o clube também ganhou, né? Principalmente nessa questão qualidade, né? Fazer com que o atleta ele não fique doente, fazer com que o atleta não tenha lesão. Então, isso ajudou bastante no nosso acompanhamento e dando uma sequência ainda maior, uma longevidade para o atleta também poder desempenhar bem essa natação, né? E no treinamento, um dos princípios é a especificidade, então ser específico na modalidade. E quando a gente fala em águas abertas, ele não treina águas abertas, treina só piscina. Quais são as vantagens e desvantagens desse treinamento só na piscina? Então, você sabe que assim, a programação que a gente tem hoje de águas abertas, ela é voltada para essa modalidade. Isso no clube curitibano, pelo menos, né? Porque a gente sabe que a maioria dos clubes, o atleta, ele sendo de águas abertas, ele precisa também estar participando das competições de piscina, né? Mas eu trouxe uma proposta um pouco diferente para o clube curitibano, porque eu queria criar um grupo de águas abertas, porque eu vi uma dificuldade muito grande no calendário, né? O calendário ele já cheio de competições. E você colocar águas abertas mais piscina, o atleta não ia ter descanso. Então, para você ter uma noção, o Léo, ele nadou 10 vezes a prova de 10 quilômetros até o mês de hoje, por exemplo, o dia de hoje, né? Então, uma prova de 10 quilômetros, a gente sabe que exige muito do atleta, né? Em média, de 1 hora e 45 a 2 horas de duração. Então, tem todo o efeito da recuperação, que eu falei, tem todo o efeito da viagem, né? A gente não está na Europa que pega um trem, 20 minutos está em um lugar, 30 minutos está em outro. Então, tem lugares que a gente leva mais de 24 horas, né, para chegar. Então, é um pouco complicado, mas quando a gente conseguiu dividir, né, um pouco essas duas áreas, os resultados começaram a aparecer e foi um pouco melhor também assim para nós técnicos em poder fazer uma periodização
Assertivo. mais assertiva, mais produtiva, né? E que o atleta consiga buscar um melhor resultado, né? E de que forma esses atletas de águas abertas têm integrado a rotina e até mesmo a competição, ou até atletas, como você falou, eles são separados, mas ao mesmo tempo eles estão juntos, fazendo o mesmo treinamento. Como que é essa integração, esse conjunto? Então, você sabe que o Léo, a Carol Hertel também veio para somar o time, né? Eles têm um horário diferente de treino, né? Mas o horário de treino na água é diferente, mas tem o horário do vestiário, que é quando acaba o treino e todo mundo se encontra. É importante, né? Eu tento, às vezes, em algum momento, em alguma fase de treino, colocar os atletas de águas abertas para treinar junto com os atletas de piscina, e eles acabam gostando, porque acaba sendo mundos diferentes, né? Então, eu acho que agrega para os dois lados, não só para águas abertas, mas para o pessoal de piscina também, né? E a gente sabe que a consistência do trabalho técnico é essencial. Como vocês promovem o alinhamento entre treinadores de diferentes categorias, que esse é um grande desafio? Então, você sabe, Renato, assim, uma das coisas que, quando eu assumi essa função, foi estipular um cronograma de reuniões, né? Então, eu precisava conversar com os técnicos, né? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande. Nós temos, né? O tempo parece que passa tão rápido e a gente olha no relógio, a gente já tem que ir embora, não dá para conversar. E esse cronograma de reuniões facilitou muito essa comunicação, desde o técnico que está trabalhando na equipe Mirim, né, até o técnico das categorias maiores. Então, dentro, né, desse cronograma de reuniões, a gente criou, né, uma metodologia, né, um plano, né, de ação para que também exija uma sequência pedagógica, né? Que a gente não acelere todo o processo, né? Então lá desde o Mirim, lá com a Milena, né? Que a Milena é a técnica do Mirim, aliás, uma técnica muito criativa, né? A gente já vai colocando aos poucos assim volume de treino, né? Quais os materiais que essa categoria ela pode usar, né? Quais são as intensidades, né? Os fundamentos, né? De que forma a gente vai conseguir evoluir nos fundamentos, né? E o mais importante é a gente ter o controle, né? Então, não deixar escapar, não fazer com que o atleta vá para o treinamento como um sacrifício, né? Que é complicado. A natação, ela é maçante, né? Mas a gente quer que esse atleta chegue numa categoria mais velha, né? Com muita energia ainda, né? Então, essas reuniões que a gente tem feito uma vez por mês está sendo bem importante. E falei da Milena, né? Mas a gente tem também toda a parte das escolas esportivas, né? E que serve até como uma transição do meio competitivo. Então, fazer a criança entender como é esse meio competitivo, isso é muito importante. O desafio é o treinamento a longo prazo. Então, conseguir fazer, porque se a gente colocar de três, porque ele entre com três, às vezes entra como bebê, vamos colocar três, que é a idade média, até uma medalha olímpica, a gente tem 18, 20 anos que essa pessoa vai percorrer. Então, um caminho longo e você não queimar etapas antes. Você falou do formativo, acho que o grande desafio é casar as informações formativo e competitivo. Eu tenho um carinho muito grande com o Curitibano, que eu fiz um projeto lá dentro, eu fiz uma consultoria quase um ano, e o grande desafio era esse, é fazer a ligação do formativo com o competitivo. Vocês tiveram até um atleta que começou na escolinha e chegou até o alto rendimento. Queria que você falasse da importância desse treinamento a longo prazo. Então, é isso, você falou tudo, sabe? A gente não pode queimar etapas, né? Então, a formação, né, a escola esportiva, ela precisa estar agregada à realidade do clube. A gente sabe que o clube curitibano é um clube formador, né? É um clube social. É, 90% dos atletas são associados, né?
mas veio lá da escolinha, né? Veio, não é escolinha, veio da escola esportiva, né? O próprio Léo, Rafael Rached, a gente tem vários exemplos de atletas que saíram lá dos professores e conseguiram resultados brilhantes. Então, essa transição, ela é muito importante. Hoje, a Débora, ela é a coordenadora das escolas esportivas, ela está fazendo um trabalho fantástico, né? Ela está conseguindo remodelar toda essa parte e estruturação das escolas esportivas e está sendo bem legal, assim, desafiador, porque são mundos diferentes também, né? A gente sabe que o meio competitivo já exige um pouco mais do atleta, mas não é da noite para o dia que ele sai de uma aula de 45 minutos e já entra num treinamento de 1h30, né? 1h30, geralmente, que é o Mirim. Então, a gente também tem que preparar não só essa criança que está fazendo essa passagem, mas as pessoas que estão envolvidas nela, os professores das escolas esportivas, os técnicos da formação, eles também têm que ter paciência, porque tem que respeitar o tempo de cada um, mas o mais importante é fazer também com alegria. Não é nada forçado, não é porque o pai e a mãe quer, é porque existe, né, uma metodologia e que a gente sabe que pode chegar com os resultados brilhantes aí lá na frente, né? Colocaria mais um componente nessa tríade que você falou, professor, técnico e aluno, que tem a família. A família também tem que comprar essa ideia, que é a família que vai levar, a família que vai incentivar, a família que vai apoiar esse atleta. Então, se a família não comprar, porque hoje no formativo, que é minha praia, a criança normalmente ela faz uma vez por semana. Lá atrás, 10 anos atrás, era comum uma criança nadar 3 vezes. Hoje, dificilmente pega uma criança que está no aprendizado e nada mais de uma vez por semana. E ela chega no competitivo, aumenta o volume, aumenta os dias também. Então, é conscientizar essa família do porquê, da importância dessa continuidade. E a gente falou ali do mirim, desse comecinho, de passar etapa por etapa, mas acho que também um grande desafio como head coach são os resultados nessas categorias não inferiores, a gente pode chamar de inferiores, mas primeiras categorias. Uhum. Porque ali a gente está formando para as próximas categorias. Só que a gente sabe que tem a cobrança de fora, a cobrança dos pais, que querem resultados imediatos. E como conseguir essa balança aí, equilibrar de não dar esses resultados no início, mas saber que o resultado vai ser a longo prazo? Renata, é difícil, assim, né? É um desafio mesmo. Porque hoje em dia os pais também eles têm essa ansiedade em querer que o filho dê um resultado, né, imediato. Hoje nós temos, né, a categoria infantil que ela está liderando, quem lidera essa equipe é a Mariana, né, junto com o Marcos e o Rafael. Eles fizeram. O Rafael eu trouxe lá do Rio, né, de Janeiro, para agregar também. Ele está com a categoria infantil e juvenil, mas fizeram uma dupla fantástica, né? Mas a gente tenta ser constante, né? Então a gente talvez não tem uma equipe para ser campeã hoje, mas a gente tem uma ambição de ser daqui a alguns anos. Só que para isso tem estudo, né? A gente sempre acaba fazendo análises semestral para ver onde vai ter o furo na equipe, né? Então a gente às vezes sabe que em um ano tem uma equipe muito forte de infantil e no outro ano a equipe ela fica fraca porque alguns pararam, alguns desmotivaram ou é aquela safra mesmo, né, que vem muito bem. Mas a gente começou a fazer mais análises, assim, até estatísticas mesmo, né? Por exemplo, 200 medley, não tem nenhuma menina que nadou 200 medley, então a gente precisa conversar com o técnico para trabalhar um pouco mais esse estilo para poder estar pegando um índice, para poder pegar uma final, quem sabe uma final A, uma medalha. Então, e isso vale para a categoria juvenil, júnior. Então, quando a gente começou a tentar tapar esses buracos,
a gente começou a ter um pouco mais de constância. Então, hoje, a gente está entre os 6 clubes, entre os 5 clubes. Recentemente, no Brasileiro Infantil, a gente ficou em terceiro, né, na categoria. Então, agora é tentar manter, né? Mas, como você disse, existe a questão dos pais, existe a ansiedade do próprio atleta, porque hoje o atleta, se ele treina mal, ele já fica desesperado. Imagina se ele compete mal. Então, assim, poxa, na minha época eu às vezes ficava um ano sem baixar o meu tempo e meu técnico falava, cara, é isso, você, né, resolve aí. Mas hoje não, hoje a gente tem um suporte também psicológico, né, que eu acho que prepara um pouco mais o atleta, o pai e o técnico para a gente dar uma segurança maior. A gente tem atleta do Indiane, que me falhou o nome, que também ficou 2, 3 anos sem dar resultado, agora voltou Quem? a baixar o tempo do Indiane. Ah, sim, com certeza. Então, Amaral, né? então a gente vê que é a longo prazo. Então tem momentos, são ciclos, que às vezes o atleta não está melhorando, mas ter essa paciência. E como que é esse planejamento e essa divisão de responsabilidades entre os diferentes técnicos para garantir essa continuidade e esse desenvolvimento dos atletas? Então, a gente tenta, em cima dessas nossas reuniões, né? A gente destaca muito toda essa parte, até onde essa equipe ela pode ser trabalhada, né? Como eu disse anteriormente, parte de volume. A gente tem um volume X para aquela categoria. Lógico que a gente acaba, às vezes, fazendo algumas adaptações, até porque a cada ano a equipe muda, né? Até o nível da equipe, a exigência muda. Mas a gente tenta seguir, né, esse cronograma de volume de treino, das intensidades, principalmente da carga de treino, né? Então, a gente não, no infantil, a gente costuma não colocar paraquedas, já, por exemplo, o Palmar com uma carga maior. Então, a gente respeita um pouco o corpo do atleta, né? Mas dentro dessas reuniões, a gente acaba fazendo um alinhamento, né? Então, assim, tem atletas pontuais, por exemplo, a Gabriela Ferreira, né? Ela é uma atleta infantil 2 e com uma capacidade gigantesca já de estar pegando uma final A num Troféu Brasil, né? E aí fica aquela pergunta, puxa, a gente segura, a gente solta, a gente, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio, a gente não pode também segurar, né, um talento, né, ou vai ter que treinar menos, não. Mas a gente também tem que lembrar que ela é uma menina de 13 anos, né, que a gente precisa dessa menina mais lá na frente feliz, né? Então a gente tenta ir adaptando. Mas com esse cronograma de reuniões ficou muito mais fácil da gente identificar, né, o que a gente precisa melhorar, ou se está passando aqui, opa, esse volume está muito forte, essa carga está muito alta. A gente tem o setor da fisioterapia lá no clube também, que acaba ajudando em todo esse processo de preventivos, de parte de ativações e tudo mais. Então, isso facilita o nosso trabalho, né? E aí tem um desafio também, não só entre categorias, mas dentro da mesma categoria, porque a gente tem especificidade de cada atleta. Tem o ciclo menstrual das meninas, tem a questão de prova, escola, demanda escolar, demanda familiar, às vezes lesões, algumas limitações. Como trabalhar em grupo e ao mesmo tempo trabalhar esse individual? Olha, é bem difícil, ao mesmo tempo faz parte, né? Eu acho que todo mundo passa, né, por essa situação. O atleta, o atleta que ainda está no colégio, ele tem que saber dividir, né? E eu costumo dizer que o atleta ele precisa ser inteligente, né? E não é o inteligente em tirar nota A ou nota 10. É ele saber o que ele está fazendo e ele saber aonde ele pode chegar, né? Então, esse atleta, ele já está com meio caminho andado, né? Vamos dizer assim. Mas é desafiador, porque a programação do atleta,
gira em torno só daquilo, né? A natação, o treinamento é a vida deles, né? E conciliar estudo, preparação física, aí tem atletas que fazem pilates, aí outros atletas que têm a parte da fisioterapia. É desafiador, mas ao mesmo tempo é necessário. Mas acho que o atleta de cada categoria, ele sabe que vai passar por isso e se tiver um suporte dentro do clube que faça ele entender toda essa subdivisão, com certeza ele vai chegar de uma maneira mais leve, né? Não tão sofrida assim. E durante a minha consultoria eu consegui acompanhar o seu trabalho de perto e eu acho que uma introdução bem forte que você fez foi a análise desses dados, análise biomecânica, uma equipe fantástica para fazer essas análises. Como são essas coletas nos treinos e como isso é trabalhado individualmente para poder otimizar o rendimento de cada nadador? Então, esse núcleo que a gente criou é o da performance, né? Que é liderada pelo Andrei. Então, o Andrei hoje é o meu braço direito, né? Então, antes dos atletas caírem na água, o Andrei ele me passa um relatório das notas de cada atleta. Então, a gente tem os atletas de piscina e a gente tem os atletas de águas abertas. Ele é o cara que vai falar para mim quem. Terceiro dia que o Leonardo Macedo dá nota 1 em fadiga. Segundo dia que ele tá com nota 2 em estresse. E a gente vai tentando somar e conversando com ele para ver se está tudo bem ou se realmente a gente precisa interromper o treinamento, né? Dar uma recuperação. Até você falou da questão do ciclo menstrual. E a gente tem, né, a República Feminina, que é dentro do clube, hoje tem 6 meninas morando na República, né? E é engraçado que as meninas, elas ficam no mesmo dia, na mesma semana. Então, assim, a gente tem que estar preparado com isso, né? Inclusive, a CBDA, ela está com um projeto, né, bem legal, sobre o ciclo menstrual das meninas. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa entender toda essa parte de menarca delas, porque com certeza faz a diferença no resultado. E mais ainda, a gente precisa ter a consciência de que neste momento essa menina, essa atleta, ela precisa de uma atenção muito especial, porque entra a questão do humor, entra a questão de força, entra muitas situações específicas e que não é só a gente colocar uma série forte e vai lá, você tem que treinar. Não, a gente tem que entender o que está acontecendo dentro deles. Então, essas análises, esses controles de cargas, foi criado com muito sucesso e tem uma admiração especial aí pelo Andrei, não só o Andrei, mas o Jefferson também, que faz toda a parte da preparação física, né? Eu costumo dizer que a gente tem que estar todo mundo ligado um com o outro, né? Se o Andrei me deu uma nota baixa de um atleta, o Jefferson tem que estar sabendo também dessa nota. Os assistentes têm que estar sabendo dessa nota. A fisioterapia, a psicóloga, porque não adianta só o quem saber, né? Às vezes o quem não está na borda, às vezes eu, né, preciso da ajuda das outras pessoas também. Essa análise do ciclo menstrual, para quem ficou interessado, o que isso interfere no treinamento? Eu tenho um podcast com a Gisele Santiago, que a gente falou o que o ciclo menstrual interfere, então vou deixar um card no final dessa entrevista, ou me chama nos comentários que eu mando o link para vocês, para você que é técnico, nadador, entender como adaptar o ciclo menstrual com o treinamento. Mas em um clube com tantos atletas e realidades tão diferentes como a gente está observando, como vocês organizam os treinos em um único programa técnico que mantém unidade e identidade, porque o clube tem a sua identidade também. Ele tem, o clube ele é um clube mais social, né? E eu costumo dizer, né? Eu trabalhei 15 anos no Grêmio Náutico União, né? Inclusive a minha filha é gaúcha, né? Eu tenho uma admiração muito grande por todo mundo do Grêmio Náutico União, inclusive os colegas do GNU aí estão aqui, a gente sempre está conversando,
mas o Curitibano, ele é um clube mais social, né? Então, eu costumo dizer, ele é um clube acolhedor, né? A gente sabe e conhece clubes maiores, né? E muito mais profissional. Não que o clube não seja profissional, mas existem estatutos e tudo mais que a gente também não consegue mexer, mas a gente está conseguindo cada vez mais profissionalizar. Quando eu falo profissionalizar, dar um suporte um pouco maior para esse atleta. Então, já é o terceiro ano, por exemplo, que a gente faz altitude, né? É um trabalho que agrega, né? É um trabalho que prepara muito bem o atleta. E num clube social, num clube que é mais formador, mas até com essa gestão, né, que veio do Enio, o Enio é um cara muito para frente. O Enio, ele pensa muito na natação, ele vive a natação, ele tá no clube, ele foi sócio, ele é sócio desde pequeno. Então, ele está tentando também, de alguma forma, profissionalizar mais isso. Mas cada vez mais a gente vê uma melhora nessa performance e nesses objetivos. Tanto é que esse resultado do Leonardo foi muito especial, assim, né? Porque o nosso objetivo é também ter um atleta olímpico no clube, né? E não só o Léo, mas daqui a pouco outros atletas. Então, a gente está trabalhando para isso também. Você falou do Enio, quando eu estava fazendo a consultoria, o grande sonho do Enio era a construção da piscina. Está Ah, virando realidade essa piscina no Curitibano que eu acompanhei desde o é começo, desde o verdade. primeiro projeto, a conversa com o arquiteto, tão excelente. Isso também vai trazer novas perspectivas para o clube, para ter esses atletas olímpicos. E como você falou, é um clube de formação. E às vezes, quando esse atleta começa a se destacar, vem outro clube e leva esse atleta para o outro. E aí, como manter essa identidade, esse perfil, manter esse atleta? Você teve uma tentativa trazendo o Felipe França, trazendo um Uhum. grande nome para a natação, incentivando, porque a gente precisa de ídolos dentro da natação. E aí, como manter esse atleta a longo prazo no clube? São os menores. É a formação, sabe? Eu acho que hoje o Clube Curitibano, ele tem essa formação muito bem feita, né? Então, desde as escolas esportivas, a gente tem feito um trabalho bem feito. A própria formação Mirim, Petis, toda essa sequência, né, que a gente tem colocado nessa nova estruturação, tá fazendo efeito. Mas, infelizmente, nós somos um clube que realmente não consegue segurar tanto o atleta, né? E tivemos a alternativa do Felipe França, teve outros atletas que também vieram, mas a gente entende que às vezes o atleta também precisa pensar nele, né? Temos uma situação também dos Estados Unidos, né? Que hoje a maioria dos atletas tem optado por estudar fora e que eu acho que é uma alternativa também muito boa de sucesso. Só que a gente acaba perdendo um pouco aquele acompanhamento, né? Então, mas sempre conectados. Os atletas que vão para os Estados Unidos, eles continuam representando o clube, eles continuam vestindo a camisa. A gente tenta manter o contato, né, com esses atletas, inclusive eles ainda mantendo o vínculo com o clube em algumas competições no ano. Mas o que eu acho que talvez segura é essa constância, é a gente ter esses atletas nas categorias de base, é, respeitando, né, toda essa parte pedagógica, mas sabendo que vai ter uma sequência muito boa na categoria que vem depois, né? Sabendo que vai manter o trabalho que foi feito mais lá na frente. Então, isso acaba segurando alguns atletas. A parte da estruturação, né? A parte da organização. Eu acho que até o próprio conhecimento dos técnicos também acaba ajudando um pouco mais esse atleta a manter no clube.
mas faz parte. Às vezes a gente acaba perdendo alguns atletas pontuais e que faz muita diferença aí no resultado, mas tá vindo outras pessoas também e eu acho que isso faz parte do ciclo, né, do processo todo. E desde que você começou lá atrás, como atleta, com as suas provas, até hoje, head coach, o que mudou na preparação física, técnica? O que você viu de evolução na natação que transformou ela para chegar até onde está hoje? Eu acho que muito estudo, sabe? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito curiosa, né? Mas tento também compartilhar, né? Esse conhecimento de borda desde atleta, né? Você sabe, eu tive tantos técnicos assim na minha vida, né? E que não tem curso que pague, às vezes, sabe? Essa vivência que a gente teve com cada técnico, né? Eu tive um técnico lá em Londrina, Oscar Erickson, até traduziu o livro do Maglish nadando ainda mais rápido. Eu uso até hoje algumas séries que eu fazia com ele, né? Então eu acho que compartilhar, né, toda essa parte de conhecimento facilita nessa evolução, né, do atleta. Se eu olhar lá, se eu ter um olhar lá atrás como atleta, a gente vê muito a questão da ciência, né? A ciência mudou muito, né? Hoje a gente tem essa parte toda de fisiologia, né? Que a gente sabe exatamente como que o atleta pode chegar no objetivo principal, né? Por ciência, por teste de lactato, por teste de glicose, por fazer exames de sangue. Então, exames de sangue, geralmente eu peço um exame de sangue a cada 2 meses para os atletas. Então, a gente precisa identificar nesses exames se o ferro dele está em dia, se a vitamina está em dia, se daqui a pouco o colesterol está muito alto ou não está. E a gente tem tempo de regular. Então, eu acho que na nossa época não tinha tanto esse controle, era muito mais, às vezes, na sorte, né? Por que eu nadei bem? Eu nadei bem porque eu não sei. Eu nadei mal, também não sei. Não, hoje o atleta ele tem que sair da prova, não é o técnico que vai falar o que ele fez de errado, é ele. Eu acho que o atleta tem que saber, olha, eu nadei mal porque eu errei a virada, porque a minha frequência de braçada ela diminuiu no final, ou porque o meu tempo de reação foi lento, ou o atleta, quando ele tem essa expertise, ele é um atleta inteligente. Então ele vai saber na próxima queda aonde ele precisa melhorar. Então eu acho que isso é o diferente. Eu acho que assim eu colocaria mais a ciência, né? E mais ainda o controle. Evitar lesão, evitar que o atleta fique doente, evitar com que ele tenha uma torção no pé. Eu acho que é ser assertivo mesmo. E você falou uma palavra muito bacana, que é o compartilhamento de informação. Esse é o grande espírito, o grande objetivo da natação criativa. Eu tenho essa camiseta que todo mundo que passa aqui, inclusive você vai assinar Olha, no que legal. final. Eu acho que eu tenho umas 7 ou 8 camisetas, foram quase 400 entrevistas, e cada um que chega aqui autografa porque compartilha conhecimento com a gente. Então, quem traz, o outro traz, e no final a gente está melhorando a natação, está aumentando ali a qualidade da natação, e isso é bom para todo mundo. Queria agradecer muito a sua presença, queria que você deixasse aí suas redes sociais ou seus projetos, é hora de você fazer seu jabá, hora de você divulgar para o nosso público como te acha, como é o seu trabalho. Não, eu tenho o meu Instagram, né? Ele não é um Instagram igual ao do Renato, né? Que tem muitos seguidores, mas eu costumo às vezes colocar alguns treinos que eu faço. Eu vou deixar, Ken Sorge mesmo, normal, KenSorgi. Depois eu posso deixar o meu contato também do WhatsApp contigo para. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de conversar sobre natação e para mim tá aqui nessa tarde chuvosa tá sendo muito gostoso, né? A gente faz muito pouco isso, né? Então, quando veio esse convite, eu falei não, vamos fazer porque falar de natação às vezes
acaba abrindo um pouco o horizonte, né? Principalmente para aquele professor que talvez está se formando, né? Ou aquele técnico que está querendo trazer alguma experiência nova. Eu acho que a gente pode aprender e agregar com todo mundo, né? Aquele técnico tá querendo virar head coach, como que é o futuro, porque, querendo ou não, você também é exemplo de outros profissionais que estão começando, então acho que é um ciclo aí. Queria agradecer muito ao Ken, agradecer os nossos parceiros, a Flot, materiais de natação, que auxilia a gente nesse processo, a Sobrasa, a plataforma Educar, o aplicativo da Swing Track, o aplicativo da Swing Track, o Arraiz, a nova metodologia do mercado, e a gente tem a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais, é só entrar em contato no 982-715497, DDD 11, para você que precisa de profissionais aí na sua região. Queria agradecer muito por você que acompanhou até o final essa entrevista, fez sentido para você. Então compartilha com algum amigo seu, ativa a notificação, segue o nosso canal, não esquece de votar no Prêmio MPB, estamos concorrendo ao melhor podcast Já 2025. votei, hein? Ó, quem votou, vote você também, que a gente precisa, cada voto é importante para a gente chegar aí no topo do pódio e aumentar a visibilidade da natação. Então, muito obrigado para você aí do outro lado. Qualquer coisa, deixa os comentários aqui, qualquer dúvida que eu mando para quem, e te aguardo aí na próxima entrevista. Um abraço e até a próxima.